Meu pai é músico, né? Não é um músico profissional, ele não estudou, né? Foi dom mesmo, assim, divino, algo que ele começou a pegar ali o violão e desenvolver pela necessidade da igreja também, aquela coisa do envolvimento, de servir. Ele cantou, e meu pai canta muito bem. E aí, essa influência veio com ele. Minha mãe, de coral de igreja. Então eu cresci vendo meu pai fazendo composições, participando de coisas na igreja. E o meu irmão também, músico, a gente sempre envolvido. A minha irmã também canta, Michele, que é a irmã mais velha. Antigamente era só eu, Felipe, né? Minha irmã e eu, depois veio a Sulamita. Então a gente sempre cresceu nesse meio, né, da música, pela influência dos meus pais. E dentro disso não tem como você correr, né? Mesmo que você vai escolher outra coisa, isso vai te caçar, isso vai perseguir você. Então, vai atrás, cara. Então, não foi com muita força, né? A força que a gente teve foi de estudar, né? De desenvolver, de praticar. Aí veio o lado profissional, né? Que meu pai sempre exigiu da gente dar o nosso melhor. Então, você não tem como dar o melhor se você não pratica, se você não estuda. Né? Então, foi nesse meio aí de estudo que o meu irmão começou muito mais cedo do que eu, mais velho do que eu eu fui seguindo esse caminho, né, de estudar. Começou na Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus foi o berço, né? Eu acho que a Assembleia de Deus é o berço de muita... É de tudo, cara, de tudo. E eu agradeço muito a Deus por essa escola, né? Que a Assembleia de Deus é o celeiro de milhares de cantores e músicos maravilhosos que impactam o mundo, né, cara? Posso dizer isso com toda a convicção de que a maioria dos músicos que a gente tem brasileiros hoje, ou fora do Brasil também, mas dizendo do Brasil, assim, veio da Assembleia de Deus, assim, e eu vim disso, desse berço de ver milhares de músicos bons ali, de ter aquela influência, e ali eu comecei a tocar, eu sou baterista, né, também, e ali eu comecei a praticar a bateria, só que a gente sempre cantou. Eu sempre fui musical, eu sempre fui nessa área da música, assim, de cantar, só que eu era muito envergonhado. Não parece, não, mas, cara, eu tinha muita vergonha. Publicamente. Se escondia, cara. Então, assim, eu sempre tive essa dificuldade de estar publicamente, assim, se expressando. Então, a bateria foi um meio de eu... Cara, não vou parar, mas eu vou ficar aqui, né? Me escondendo ali. Mas ninguém se esconde, né? De fato, você está impactando. Seja onde você está, seja o que você faz, você está impactando pessoas, né? Você está transformando pessoas com aquilo que você faz. É pequeno você pensar que se você não está com o microfone, você não está fazendo nada. A gente avançou. E isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso se trata mais do nosso ego do que do propósito, né? Então, ali eu cresci na bateria, envolvendo. Aí teve uma época que na Assembleia de Deus me chamaram para cantar, porque eu sempre cantava. Então, tipo assim, você vai cantar, cara. Então, eu comecei a cantar ali, mas era aquela coisa de congressos jovens. Sei. Né, de adolescente ali. Só é hoje. Só hoje, vai lá. E aí, cara, ali foi... Eu cantei e ali, nessa transição, peguei o gosto, assim. Eu sempre cantava em casa, sempre fazia música, sempre tive o meu tempo de oração, tempo de escrever, de acreditar que aquilo ali era algo que eu tinha com Deus, né? Ali foi as canções que eu comecei a escrever na minha adolescência, né? Essa transição de adolescência, né, para jovem, assim. Eu tive essa transição de ter tempo com o Senhor, de oração. E ali eu comecei a escrever canções, eu comecei a aprender a tocar. Adolescente, cara. Eu tinha, 14, 16 anos, assim. 16, 15 anos, já comecei. Foi essa época que eu abandonei a rua. Com meus 13 anos de idade, eu abandonei a rua, cara. Aí o pai falou assim, cara, que besteira você fez na rua? Porque eu amava, eu era de condomínio, cara. E eu vivia na rua. E aí, cara, minha irmã nasceu, que é a minha irmã Sulamita. Ela nasceu. Aí quando eu fiz 13 anos para 14 anos, cara, eu parei de ir pra rua. E instalou algo assim, divino mesmo, que foi a minha transição ali de conhecer Deus, de provar da paternidade de Deus. Foi nessa transição de 13 anos para 14 anos de idade. Eu comecei a ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus sem saber. Eu comecei a ler o Novo Testamento, e eu comecei a ter revelações, eu comecei a ter um encontro com o Senhor mais profundo, e eu
cara, o que eu tô provando aqui? E eu comecei a me dedicar à música. E ali eu comecei a estudar, já ter uma responsabilidade. Aí começou aos 15 anos, a gente mudou de lugar, a gente foi para uma casa, e ali eu já tive uma oportunidade de estudar instrumento, de ter mais essa possibilidade de acesso ao meu instrumento, de executar mais as minhas coisas. E aí, dentro disso, eu comecei também a orar mais, a buscar mais ao Senhor, e comecei a escrever. Comecei a escrever canções que eu pensava que eram canções que eram só para mim. Você mesmo. Engano, né, cara? Que Deus nunca vai te dar algo que é só para você, né? Pensa, você nunca pensa isso. Deus está me dando algo que é para mim. E ali Deus estava já me enchendo, trazendo canções. E ali eu tive aquele tempo, 16 anos, 17 anos, eu comecei a tocar com cantores renomados, assim, muito novo, 17 anos para 18 anos eu tinha parado de estudar, porque eu já estava viajando muito. Da música. Eu tinha autorizações do meu pai para viajar, cara, pô. Não era maior de idade, eu já viajava. Nessa época ele abandonou nossa amizade. Não, de novo. Nessa época, então assim, eu comecei muito cedo, eu comecei a tocar e viajar, já começar a me envolver nisso, e nisso eu comecei a ter essa experiência com Deus, de ter as minhas loucuras, de tipo assim, cara, será que o que eu tô lendo aqui é loucura? Né? Na carta de Paulo ali, aquela revelação de uma vida do Espírito, de provar do caráter de Deus, de entender o propósito ali, e estava muito nítido o propósito de Deus, assim, acendendo no meu coração, né? Muito aceso, assim. E eu falava, cara, será que isso é da minha cabeça? Será que o que eu estou ouvindo, sentindo, é isso mesmo, então? E ali eu falei, cara, Deus, eu preciso de uma direção, eu preciso saber que tudo isso que eu estou provando, escrevendo, não é de mim mesmo, sabe? E aí, cara, eu gravando, eu tive uma oportunidade de gravar um disco de um casal, Estênio e Raquel, que eles são do Verbo da Vida, de Campo Grande na época, eles estão agora em Minas Gerais. Quero mandar aqui um beijo, um abraço para eles. Eles foram o canal, assim, dessa minha transição, que eu conheci a minha esposa, eu tinha acabado de sair do Toque no Altar, né? Eu tinha voltado para Campo Grande, e aí eu falei, cara, eu sei que a música tá rolando, eu comecei a ter o acesso aos cantores, eu comecei a tocar com milhares de pessoas maravilhosas, assim, que impactaram a minha vida, mas eu sabia que isso não era nem o começo, nem o fim. E ali eu falei, cara, tem alguma coisa a mais. E aí foi nessa transição de que eu conheci esse casal, que eu gravei o disco deles, que eles me apresentaram o Rema, cara. Eu conheci o Rema através deles. Eles me ofertaram 1 ano do Rema. Porque nessa época eu tava duro demais, cara. Eu tinha deixado tudo pra estudar. Eu voltei pra escola pra estudar, porque, poxa, eu falei, pai, eu preciso voltar, porque eu deixei. Então agora eu larguei tudo. Eu fiquei off. Eu tive uma direção de Deus pra largar tudo, a música toda, assim, e estudar. Eu voltei pra estudar mesmo no colégio. E aí foi aí que eu conheci minha esposa, né, que é a Tainá. E aí eu conheci o Estênio e a Raquel. E eu falei com eles, eu conversando com eles, cara, vocês são do Verbo, cara, vocês conhecem o Rema, tal, vocês que são do Rema, eles, a gente é do Rema, tal, não sei o quê. E eu comecei a falar algumas coisas assim, e aí ela falou, caraca, você gosta? Aí eu, cara, eu queria ler mais sobre isso, tal. E aí eles me apresentaram, eles me ofertaram o Rema. E, cara, quando eu tive um encontro assim com o Rema, eu lembro que eu fui na aula do Rema, assim, cara, foi aquele impacto que eu falei, cara, eu não sou maluco, tipo assim, caraca, nada do que eu li era à toa. E tive aquele encontro, assim, potencializou, cara, completamente, e revelou, assim, sabe, aquilo que eu vivi com 13, 12 anos de idade, coisas que eu vivia com o Senhor, que eu nem imaginava que nesse tempo era algo que Deus já estava me preparando, sabe? E aí a gente acha, né? Porque a gente tem uma cultura muito, muito pequena nesse aspecto, de que a gente nunca é preparado para o propósito, né, cara? Às vezes a gente se esbarra com o propósito e aí a gente cresce, a gente se desenvolve. Mas assim, e o que eu estava falando para ele, a gente hoje tem a oportunidade de ensinar os nossos filhos para o propósito, né, cara? De viver o propósito desde cedo, que é uma coisa que eu não tive essa influência, né? E ali eu tive esse encontro, eu tive esse encontro e essa evolução assim poderosa da palavra de Deus.
E dentro disso, as conexões começaram a acontecer. E aí eu não deixei a música de lado. Mas aí eu via que o ofício estava chegando. Eu sempre fui o cara de conselho, eu sempre fui o cara de chamar a galera para perto, para responsabilidade, de servir ao Senhor, de focar no seu chamado. Se a gente estivesse errando, gente, rapidinho, a gente precisa orar aqui, cara. Tá acontecendo alguma coisa aqui, cara. Pô, eu tô falando com um cara, ele não tá entendendo, o outro não tá se entendendo. Vamos orar. Parava tudo, mano. Aí, tipo assim, eu sempre tive paciência, cara. Caramba, nada a ver, o Cleiton do nada cortar a gente. Eu sempre tive paciência, cara. Eu sempre tive esse carinho. Eu sempre fui o cara de servir, né, cara? Eu fui um dos caras que mais cedo teve acesso, né, a isso que todo mundo hoje tem, graças a Deus, né? Porque antigamente era difícil. Não era tão fácil assim, né? Não vou dizer que tão fácil. Mas não, era difícil você ter acesso e eu fui agraciado pelo Senhor. Não foi porque eu fui bom. E não existe isso, né? É cada um se dedicando àquilo que faz e você vai encontrar e você vai acessar aquilo que você está acreditando. Não é sobre ser bom, né? No aspecto de que você é melhor do que alguém. Né? Não existe melhor do que alguém. É ser melhor para alguém. Né? Então eu acredito que eu fui agraciado por Deus de ter acesso a pessoas que potencializaram muito mais aquilo que eu estava acreditando, estudando. E por isso eu queria que essa galera tivesse na mesma visão. Né, provando disso. Cara, olha, eu tô provando disso, vocês também podem, cara. Vocês têm capacidade para isso. Vamos lá, cara, vamos lá. Pô, para de zoar aí no ensaio, cara. Pô, cara, vai ler a Bíblia, vai estudar, que você pode. Então, assim, graças a Deus, vocês estão aqui fazendo algo, investindo algo pro reino de Deus. E eu fico feliz por isso, sabe? De que vocês estão acreditando em coisas que às vezes a gente acha que precisa de muita idade para acessar, e não, cara, é sobre disponibilidade. E dentro disso, Deus vai conectando, Deus vai investindo, Deus vai trazendo coisas que vai cooperar para o avanço. Com certeza. É isso que eu estou vivendo hoje, sabe? É uma das poucas coisas que eu disse aqui que eu falo que cooperou para a música, para essa transição como pastor, como líder, como agora que estou voltando com a música de novo, né? Que é uma coisa que eu parei por servir a igreja, né? Local, não tem como você cuidar de longe, não tem como você investir nas pessoas de longe, você precisa ter tempo, você precisa se dedicar. Dentro disso você vai levantar pessoas para aliviar a carga, e aí dentro disso você vai conseguir executar mais coisas que Deus confiou a você. Se Deus confiou a você, você precisa confiar e Ele vai te dar tudo aquilo para você cumprir. É o que eu estou vivendo hoje, cara.